Então, gente, tudo bem? Estamos começando um novo projeto aqui, a presença da Rosana. Meu nome é Lucas Macedo, vamos estar começando esse projeto junto no canal do projeto Nunca Mais. E hoje a Rosana vai estar contando um pouco da história dela. Que história? Para quem não conhece, ou todos já conhecem, a Rosana passou por um período da vida dela um pouco obscuro, onde ela sofreu certas violências. A gente sempre, quando fala em violência, já pensa logo em violências físicas, mas não é sempre só violência física. Existe violência emocional e vários outros tipos de violência, e ela vai estar contando um pouco dessa história. E junto com a gente, a psicóloga Roxane também vai estar falando um pouco dentro do quadro psicológico também sobre esse assunto. Então, Rosana, o pessoal já conhece um pouco a sua história, mas você mesmo nunca falou em detalhes. Conta um pouquinho pra gente sobre o que você passou. Sei nem por onde começar. Ele é ótimo, viu? Eu não falei? Então, a gente sempre conta a história, né, de outras mulheres no projeto. E todo mundo sempre pergunta, né, mas e aí, como é que foi isso? Ele tá preso? Mas esse episódio foi com quem? Eu nunca contei assim para as pessoas, né, de fato, só nas palestras. A minha história, né, do início lá até a criação do projeto. Uhum. E eu costumo dizer que eu sofri violência psicológica a minha vida toda. Porque eu filha única, né? A minha família não gosta que eu falo não, né? Mas assim, é uma realidade. Meu pai é o amor da minha vida, falecido já. Um ótimo pai, mas ele era abusador, né? E assim, a minha mãe foi a vítima perfeita. Então, quando eu, né, me relacionei com o meu primeiro marido, tudo que eu passava para mim era normal, porque eu via a minha mãe passando aquilo ali na minha infância. Como uma cultura mesmo, né? Vai passando. Exatamente, e exatamente. A gente acaba absorvendo aquilo e acreditando que é dessa forma. Exatamente. São os exemplos que a gente leva pra nossa vida, né? E acaba achando que aquilo ali é uma coisa normal. A gente, nós mulheres somos ensinadas, né, desde a infância lá, que algumas coisas são normais, são naturais. É a gente que é obrigada a satisfazer o homem, porque nós somos casadas, somos esposas. Então, eu sofri violência sexual, achando que eu tinha obrigação de fazer. Ele mesmo falava pra mim, você é até pesado, né, mas é uma realidade. Você só precisa abrir as pernas. E você tem que fazer, porque se você não fizer, eu procuro na rua. E aí, se acontecer na rua, a culpa não é minha, a culpa é sua. Daí já começa, foi vários tipos, já só nessa parte aí falou 2 tipos de violência, a sexual e a psicológica. Exatamente. Não o estupro em si, mas... É o estupro. Não, na lei hoje é estupro. Considerado já o estupro. Considerado estupro. Então, já são 2 tipos de estupro. Violência que a gente já aprendeu de aqui. É considerado estupro. Então, assim, quando eu conheci ele, que esse meu primeiro marido, que eu comecei a me relacionar com ele, eu tinha 17 anos, ou seja, eu era muito nova. Ele também, ele é mais velho que eu, acho que só 2 anos. E ele sempre manipulava, né, me manipulava a forma como eu lidava com os meus pais, a forma como eu lidava com os meus amigos. Ele é uma pessoa extremamente preconceituosa. Então, assim, meu pai ser muito mais velho que a minha mãe, e no caso, meu pai já era um idoso, ele debochava, ele usava isso para me atingir. Né? Seu pai é um velho, ele tinha mania de chamar meu pai de velho do Rio. Cara, isso acabava comigo. E aí, sempre utilizando essas coisas para me ofender. E aí ele falava para mim, seus pais não tinham cultura, meu pai mal sabia ler, mas não tinha cultura, né? Não sabia escrever direito. A minha mãe não tem estudo. Então, assim, ele usava... Era uma forma também de te inferiorizar, uma vez em que a tua família não tem ali um suporte, então você depende dele para que você se mantenha ali minimamente. Isso. Era isso que ele tentava me humilhar dessa forma. E aí, eu caminhando na rua, às vezes ele olhava pra mim, ele tá parecendo uma favelada, levanta o pé pra andar, anda direito. Você não pode falar com determinado tipo de pessoa porque você não sabe falar com as pessoas. Você não pode fazer uma faculdade porque você não é inteligente o suficiente para isso. Ele queria ditar até a minha forma de falar, de lidar com as pessoas, porque para ele fala, eu tenho cartas escritas, né? Que ele falava para mim, teu pai e tua mãe nunca te deram educação, eles não tinham educação para te dar, nunca te ensinaram nada, então quem vai te ensinar sou eu. Só que assim, ele costumava falar que era psicologia reversa.
né? Ele fazia ao contrário, tipo assim, ele me fazia sofrer, chorar, sentir dor para que eu fizesse o certo. Não sei se eu consigo explicar. Como assim? Acho que a Roxana conseguiria explicar como melhor. Uma forma ali de punição mesmo, isso, né? Isso. A forma como ele te ensina, ele tá te punindo, mas ele quer dizer que quer o teu bem. Isso. Quer Como se fosse uma forma de doutrinação? Isso, exatamente. Porque na mente dele, sempre foi... Na verdade, ele se acha melhor que todo mundo, né? Mas aí, no caso desse seu primeiro casamento, ficou somente nesse tipo de violência psicológica? Não. Essa questão da violência sexual? Não. Eu lembro que quando eu engravidei, e assim, isso vem dele e da mãe. A mãe dele sempre foi muito autoritária, muito territorialista, né? Ela manda naquilo ali, as coisas têm que funcionar da forma dela, e a partir do momento que você não faz aquilo que eles querem, ou que eles gostem, você já não presta. Aqui a gente consegue ver de onde vem a cultura dele, né? Já vem ali do histórico familiar, onde ele já é ensinado dessa forma. É claro que os fins não justificam, mas ele já é ensinado dessa forma, então ele entende que é assim que precisa fazer. E aí ele aplica isso a você. Exatamente. Eu estava lembrando que quando eu comecei a responder algumas situações, por exemplo, eu engravidei muito rápido, né, no relacionamento. Realmente, a minha mãe nunca sentou comigo para conversar as coisas. Isso, né? Seu primeiro filho você ainda estava com 17? 17 anos, eu engravidei com 17 anos. E tive ele com 18. Uhum. E assim, a minha mãe nunca chegou para sentar comigo. Eu não tinha aquela relação de amizade com a minha mãe. Não tinha essa abertura, entendeu? E eu era mais amiga do meu pai. Em contrapartida, eu via as coisas que meu pai fazia, não aceitava, não gostava, achava ruim, mas ao mesmo tempo, assim, é como se o comportamento da minha mãe se calar e aceitar. Meu pai nunca bateu na minha mãe, nunca. Mas não todas as vezes. Agressão física. Não, mas ele mandava ela calar a boca e ela calava. Quem manda que sou eu. Você só vai pregar na igreja se alguém me pedir permissão e eu deixar você ir, porque quem manda na casa, o homem da casa sou eu, quem manda sou eu, você só vai se eu deixar. Entendeu? Então, assim, a minha mãe se calava. Não tinha, né? Ele não chegava às vias de fato porque ela recuava. Ela chorava, ela ficava trancada, ela absorvia aquilo ali. Então, na minha cabeça, o comportamento era correto dela para não criar problemas. E a minha mãe sempre falou isso. Para evitar o problema, eu prefiro me retrair. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas mulheres passam por situações até um pouco mais graves do que a sua mãe passava. Sim. E preferem se calar, não procurar uma ajuda. Sim, para não criar mais problema. Maior, exatamente. Ou seja, até agravar mais a situação dela. Exatamente. Ou seja, minha mãe não tinha uma opinião, não tem, na verdade, até hoje, tá? Uma opinião própria. Ela decidia tudo em casa, mas se meu pai chegasse e falasse que a mesa é branca, acabou, a mesa é branca, e eu tinha que falar que a mesa é branca, e para todo mundo a mesa era branca, porque o meu pai disse que era. Mas quando você começou a se relacionar, você também tinha esse comportamento? Tinha. Você era submissa a tal ponto? Porque você entendia que era dessa forma que precisava ser. Exatamente. E ele sempre falava pra mim, ele não me agredia fisicamente, não, mas ele usava de chantagem emocional. Ele usava de humilhações, né? E ele falava, eu tô fazendo isso pro seu bem, você sabe que eu te amo, você é a mulher da minha vida. Então, você tem que me ouvir, porque é pro seu crescimento. Você não teve estudo, você não teve instrução. Então, você precisa me ouvir para que as coisas deem certo. Aí, no caso, esse tipo de fala a gente escuta até hoje, né? Questão de, tipo, você não tem estudo, você não tem instruções. Na época que você casou, seu primeiro marido, você tinha 17 anos. Não foi revelando a sua idade, mas já faz um certo tempo. A gente não tinha o avanço da tecnologia que a gente tem hoje. Não. Em relação a informações. Isso foi em 1999. 99. A gente não tinha tanto acesso à informação que nós temos hoje. Não. Né? Então, meninas, mulheres que estão passando por situações conseguem ter mais informações e ajuda de uma maneira bem mais prática pelo próprio celular, correto? Mas, Lucas, pra você ter noção, eu estudava. Eu estava no ensino médio. A questão ali era humilhar mesmo. Eu estava no ensino médio. Dele já exatamente. Dessa forma, né? Eu estava no ensino médio e ele começou na faculdade. Então ele era melhor.
Acabou, ponto. Ele era melhor. Eu admiro até muito a autoestima dele, porque se acha muito bom, coitado. Entendeu? Que é um negócio assim que só ele... Não só ele vê não, né? Tem gente que ainda consegue enxergar. Enfim. E assim, eu engravidei. Quando eu engravidei, a primeira coisa que a mãe dele falou, engravidou de propósito. E aí ele trouxe isso pra mim, a responsabilidade é sua. Porque você engravidou porque você quis, você engravidou pra prender ele. Eu falei, gente, quem vai prender um estagiário que tá fazendo faculdade não tem dinheiro pra pagar uma passagem? Mas aí, no caso, vocês tinham se casado? Não. Namorando. Eu morava com meus pais e ele na casa da mãe dele. Ah, sim. Então a gravidez foi antes do casamento? Do casamento. Sim. Eu fui casar, meu filho já tinha 1 ano e foi horrível. Assim... Tipo, o trauma da minha vida foi aquele casamento, que foi o caos. Assim, porque... A família, ele ainda falam coisas... Não, esquece que família. Ele não contou pra ninguém. Como assim? Ela vai casar, tipo, chegar depois... Ele não contou. Legal. Não, ele não contou pra ninguém, ele não levou aliança, eu não sabia. Como? Você não sabia do casamento? Não, por questões religiosas, porque assim... Você está na igreja, você tem que estar casada. Porque senão você não pode ceiar, você não pode participar das coisas da igreja. Tu fica no banco. E foi o que aconteceu comigo. Engravidei, fui pro banco e eu participava das coisas da igreja, né? Participava do louvor, enfim, da classe dos jovens e tal. Aí e meu pai falava, vai ter que casar, porque filha minha se perdeu, vai ter que casar. Aquele pensamento bem antigo, né? Aí eu falei, cara, vamos casar, o amor da minha vida, encontrei o homem da minha vida, meu príncipe encantado, tá me ensinando a vida, né, aquela coisa, é maravilhoso. E ele marcou o casamento, aí ele ia trabalhar, e o casamento foi numa sexta-feira, ele não levou aliança, não levou nada, não tinha nada. Aí quando ele falou pra mim, ó, sexta-feira a gente casa, aí eu, tá. Assim? Do nada. Aí ele, eu falei, tá bom. Aí eu, mas e aí, como é que vai ser? A gente, não, eu vou casar com você porque eu tenho que casar. Porque eu sou obrigado. E ele não tem pai, assim, não tem pai não. O pai dele não assumiu ele. E ele veio conhecer o pai, descobrir quem era o pai dele já na adolescência. Então, figura paterna ele não teve. E ele sempre falava o seguinte, que ele não ia deixar nenhum filho dele órfão, sem pai, passar o que ele passou. Eu não sei nem se isso é válido, porque hoje, né, eu tenho outro entendimento, e eu sei que pai agressor não é pai. Pai que agride é melhor distante do que presente, porque causa muitos traumas. Os meus filhos, assim, principalmente meu filho mais velho, tem traumas da infância, entrou com crise de ansiedade com 7 anos, tudo por conta de tudo que ele via. E assim, eu tenho certeza absoluta que os meus filhos seriam outros se não tivesse convivido com ele, da forma que conviveu. Porque as pessoas, no geral, elas acreditam que por uma questão cultural e social, a família, ela precisa ser construída, né? E ela precisa estar ali porque é aquele padrão e aquilo ali faz bem. Só que se a gente olhar de outra forma, é muito mais válido um ambiente saudável, independente se tem o pai, a mãe ou qualquer outro responsável por aquela criança, do que um pai e uma mãe convivendo juntos, mas de forma totalmente desestruturada, né? De uma forma ruim. E engraçado que você falou isso, porque recentemente eu tive essa experiência sobre o pai achar que porque não tem pai vai fazer diferente com o filho. E não, eles não fazem. Parece que eles repetem esse padrão. Eu não tive pai, ou eu tive um pai péssimo, eu vou fazer diferente, mas na prática eles não fazem diferente. Eles fazem igual ou pior do que a experiência que eles tiveram. Exatamente. E aí, quando o dia do meu casamento, aí eu fui lá, entrei, né, entramos, eu com o Gabriel... Casamento esse que tu nem sabia, foi quase uma semana eu vou casar. Não, mega produção. Não, mas ele não contou pra ninguém sabia. E foi só vocês? Só, aí como precisava de 2 testemunhas... O tipo dominador, né, porque ele decide tudo e assim, na força do ódio, né? Tu imagina? Gente, eu queria ter a cabeça de hoje. Não ia render pra ele, não. Enfim, eu com o Gabriel no colo, e como precisava de testemunhas, ele chamou meu pai e minha mãe. Aí chegou lá na frente do juiz e tal, casar. Aí, cadê a aliança? Ele não tem. Aí eu já tinha uma ideia mais ou menos, mas eu não sabia qual era o dedo dele. Eu fui num camelô e comprei um monte de aliança de vários tamanhos. Eu lembro que eu abri um saquinho. Foi testando Peraí, vamos ver aqui. Juro, eu coloquei as alianças assim em cima da mesa. Aí eu sabia qual era a minha, né?
Não ia. Tô vendendo, o próximo que for casar pode dar Eu uma fico olhada imaginando aqui. a cabeça do juiz. Quantos noivos ela veio casar, gente? Deve ser um pra cada? Juro. Aí ele foi, pegou, botou a dele lá, deu e tal. Aí o juiz ficou meio assim, né? Tipo, gente, que psicopata esse casamento. Pior que assim, não tinha esse pensamento, porque ele sempre foi muito conhecido aqui, na nossa localidade. Uhum. E o juiz era daqui. Não via dessa Conhecia forma. ele, então não olhava dessa forma. Esqueceu. Ele levou na brincadeira ali, todo mundo meio que descontraído. Eu fiquei muito sem graça, Até morrendo de porque vergonha. o agressor, né, ele não é a mesma coisa no lado de fora do que lá de dentro. Uhum. Não é. É sempre visto como a melhor pessoa no mundo e no bairro. É o melhor ator que nós temos, que a Globo está perdendo, né? Caramba. Isso a Globo não mostra. Não mostra, exatamente. Aí, ele não era visto dessa forma. E ali foi muito descontraído. Só que assim, eu me lembro das expectativas que eu tinha. De que, por exemplo, tanto que eu não mostrei as alianças. Eu fiquei esperando. Eu falei, não, ele deve ter comprado, não é possível, né, e tal. E na hora, assim, você toma aquele baque, né? E eu Por mais que ele viesse há muito tempo te dando sinais, você ainda assim criava expectativas de que ele poderia fazer diferente. Sim, né? Porque ele sempre usou uma frase pra mim: eu posso ser a pessoa que você quer que eu seja. Rui, repete de novo essa frase. Eu posso ser a pessoa que você quer que eu seja. Ou seja, se ele fazia algumas coisas que me machucavam, a culpa era minha. Entendeu? Eu não fiz direito, eu não fiz como ele queria, eu não fiz como ele gostaria. E eu me lembro que quando eu comecei a responder, a gente casou, veio morar, né, aqui próximo. Eu vim morar aqui, né, saí da casa dos meus pais, fui morar com ele. E nós fomos morar numa casa muito pequena. E eu me lembro que, assim, era tudo muito difícil, porque eu não trabalhava grávida, ele era estagiário ainda, mas fazia a faculdade, então a gente recebia ajuda da mãe, ajuda dos meus pais, né? Eu lembro que o meu pai saía de Engenheiro Pedreira para Japeri a pé, atravessando o rio pela ponte, que na época dava para atravessar, para me trazer comida, porque na minha casa não tinha. E passei muita necessidade, muita com meu filho. E eu sempre era culpada. E ele sempre fazia questão de destratar, independente de qualquer coisa, o meu pai. Por quê? Começou a existir uma briga. De que forma? O sonho do meu pai era sempre ter um filho homem. E meu pai não conseguiu. Meu pai teve um casamento, teve 2 filhas mulheres, e quando casou com a minha mãe engravidou de um menino, a criança morreu com 6 meses. Aí 1 ano depois a minha mãe engravida veio outra mulher. Então quando eu tive o meu filho, pro meu pai... Foi a realização do sonho a dele. realização do sonho dele. Até porque quando o Gabriel nasceu, eu ainda morava com eles. Uhum. Eu fui casar esse casamento trágico. Esse casamento. Meu filho já estava com 1 ano. Então foi o xodó do vô. Exatamente. E o meu pai dava muito amor. O meu pai chegou pra mim, pra você ter noção. Eu grávida ainda, o meu pai falou pra mim assim: você não precisa casar. Vai viver a sua vida. Eu registro essa criança, você não tá casada mesmo, eu registro essa criança no meu nome da sua mãe. E você vai viver a sua vida, não fica com ele não. E aquilo me indignou. Eu falei: como assim? Eu tô grávida e eu vou dar meu filho pra você? E eu lembro que eu briguei com meu pai por isso. Quando ele chegou do serviço na casa dos meus pais, meu pai falou isso com ele. Ali eles meio que se estranharam. E quando meu filho nasceu, meu pai, tipo assim, tratava como se fosse... E ele tinha ciúmes. E aí, o que ele fazia? Ele ficava muito tempo fora por conta da faculdade. Aí ele fez prova pra polícia militar e entrou pra polícia. Aí ele fazendo curso da PM, faculdade, aquela coisa toda. Então ele não estava muito presente em casa, né? Ele chegava de noite. Ele tinha muita raiva de mim. Quando ele chegava do trabalho, eu tinha que estar dormindo. E aí eu engravidei do Alisson 1 ano e pouco depois. Os meus filhos tinham que estar dormindo. Então, desse primeiro casamento, você teve 2 filhos? 2 filhos. Meus filhos tinham que estar... E se ninguém estivesse dormindo, eu tinha que obrigar as crianças a dormir, porque ele queria chegar em silêncio, em paz, e não queria ouvir a voz de ninguém. Então, assim, tinha que estar tudo organizado, tinha que ter comida, tinha que ter tudo. Entendeu? Eu tinha que fazer milagre com as coisas. Se eu tirasse móveis do lugar, ele brigava, ele se incomodava.
Por exemplo, ele chegou, eu tirei o fio da televisão da tomada. Ele, por que você fez isso? Você não mexe nisso aqui porque você não tem dinheiro para pagar. E se você não tem dinheiro, porque não foi você que comprou, e se você não tem dinheiro para pagar, você não pode, porque vai estragar, porque não sei o que, não sei o que. E se acontecesse dele chegar em casa um dia, a televisão tivesse arranhado, qualquer coisa. Criança, você tem 3 filhas, você tem 2. Criança, faz o quê? Faz bagunça. Quebra tudo. Sim. Oh. E aí, ele me xingava, piranha, vagabunda, você não sabe fazer nada, você é uma imprestável, você não toma conta dessas crianças, você não cuida. Aí, no caso, entra no... Foi o que a gente estava conversando antes, né? Questão da violência patrimonial, né? Que você falou. Não, acho que a patrimonial eu vejo como o agressor, né? Ele tentando ali te coagir de alguma forma para poder se envolver nos teus bens. Por exemplo, no que tu gasta do teu dinheiro. A patrimonial ele fez depois, porque ele roubou a casa que eu construí com ele. Uhum. Entendeu? Quando com a ajuda da família. O dinheiro, sim, quando então a quer questão os do bens patrimonial da é quando pessoa. Exatamente. vai Exatamente. pegar o que você tem. Exatamente. Vai controlar o que é seu. Exatamente. No caso, nesse quesito, era que ele controlava. Isso era violência mais psicológica. Psicológica, uma tortura, entendeu? humilhação, Tortura, né? isso, é violência Querendo psicológica. colocar ela como se você não tem condição, isso aqui não é teu. Por mais que Sempre você more isso. nessa casa, nada Sempre. disso aqui é teu. Uhum. Tá de favor aqui nessa casa. Sempre, sempre. Ele falava pra mim, às vezes ele chegava, eu tava triste. Ele falava, eu já te dou teto e comida. Você tem obrigação de ser feliz. Você tem obrigação de quando eu chegar em casa, você tá rindo. Eu não aceito você triste. Olha pra mim. Você tá casada com um policial, qualquer puta de rua que eu passar de viatura vai querer um polícia, qualquer uma aí quer um polícia pra casar e você tem. Tem obrigação de ser como se ele fosse a salvação do universo. Como se ele fosse a melhor pessoa Como do se ele fosse mundo. muita coisa, né? E, tipo assim, eu tinha que agradecer a Deus a presença dele na minha vida. Aí, Só que isso... Nesse momento, você já estava com tempo já. Já teve o segundo eu já tinha filho. tido o Alisson. Devia ter uns 4 anos de E relacionamento. nesse meio período, continuava somente só as agressões psicológicas sim. ou já evoluiu para agressão física? Não, a agressão física veio no final do casamento. E nesse período você não trabalhava? Então, eu não trabalhava. Não trabalhava. E eu, quando engravidei, eu parei os estudos, eu não terminei o meu 2º grau. Aí eu vim terminar depois, que tinha uma escola próxima da minha casa, eu vim terminar o 2º grau depois. E nesse período, aí depois eu fiz, em 2011, eu fiz normal, curso de normal, que ele ficava falando que eu tinha que ser professora, que era a única coisa que eu ia conseguir fazer na vida, porque professora não é inteligente na mente dele, né? Gente, que é isso? Desse jeito. Hipocrisia e falsidade ali reina. E não era inteligente o suficiente, era a única coisa que eu ia conseguir fazer. E aí eu fiz um curso de normal em 2011 e comecei a dar aula, né? Aí ajudei a comprar carro, casa, comprar material para construir casa, enfim. Chegou tudo junto. Sim, tudo eu como tinha que... um casal Então, tem que ser. pra eu falar que era meu, eu tinha que pagar alguma coisa. Vai. O pessoal até brinca que, tipo assim, há pouco tempo ele foi promovido, né? Aí ele levou as crianças, para nossos filhos, né, pra comer fora. Aí eu perguntei, né? E eu não fui a única pessoa que perguntei. Vocês têm certeza que vocês vão comer com o pai de vocês? Vocês estão com dinheiro? Porque tá arriscado ele repartir a conta e fazer vocês pagarem o que vocês comeram. Porque sempre foi assim. Até com as crianças ele também era assim? Sempre. Então a Pra você ter violência em si não noção, era somente com você. Não, nunca foi só comigo. É aquela questão que eu falei do meu pai, do Gabriel. Ele com raiva de como o Gabriel era próximo ao meu pai, né? Aquela coisa do avô, ele descontava a raiva dele no meu filho. Ele já chegou, o Gabriel com 3 anos, a bater a cabeça do Gabriel na parede. Como assim? A socar. Ele batia muito no Gabriel. Cala a boca, engole o choro. Coisas... Aquele terror psicológico mesmo, tortura psicológica com o meu filho. Entendeu? É questão de proibir, inclusive, o meu filho de ir para casa dos meus pais. Entendeu? Mas aí quando precisava.
Ele fazia aquela meia volta, ia visitar os sogros. Hoje vou passar o dia na casa do Senhor. Por quê? Eu sou filha única. Então, quando eu falava que ia passar o dia na casa dos meus pais, era um evento. Minha mãe fazia almoço, meu pai queria fazer isso, queria fazer aquilo, as crianças vêm pra cá. E se eu chegasse lá, eu tinha maior medo. Porque se eu chegasse lá... E falar o que tava acontecendo... Não, isso aí esquece. Isso não faz parte. Não, isso não, falar o que tá acontecendo não faz parte. Primeiro que ninguém ia acreditar em mim. Segundo que pra mim aquilo era normal, a culpa era minha. E eu que não tava fazendo nada direito. A minha mãe falava pra mim que eu orava pouco. Tinha questão religiosa. Ainda ia ser culpada por essa mãe que ia dizer, olha, o que você tá fazendo, você vai perder o teu marido. Isso. Meu pai falava pra mim, marido melhor que você não vai achar nunca. Nunca. Ele é perfeito. E eu ficava assim, tá bom. Não, então a gente Como é que tu fala isso dentro da igreja? Tu não fala. Então, além da questão do agressor dentro da casa, tem aquela questão do terror psicológico da família, né? Tem, sempre tem. Sempre tem. Pra fazer você continuar dentro daquele relacionamento que pra família, pra pessoas de fora, ver a pessoa... Até que a morte nos separe. No caso, se a violência escalar para Só estava escrito isso na Bíblia do meu pai. Deve ser em Apocalipse 65, versículo 30. Porque isso não está escrito em lugar nenhum que eu sei. Pelo menos eu nunca vi. Até que a morte nos separe. Até que o feminicídio nos separe, né? Tá repreendido, ainda bem que eu li. Nossa, ela foi profunda agora. Agora ela jogou. Tal. Ai, vai. Editor, corta. Não, é real. Até que o feminicídio nos separe. Enfim. Ele jamais me mataria. Ele era amor, eu sou o amor da vida dele. Por que ele me mataria? Né? Eu era a mulher da vida dele, a mãe dos filhos dele, tudo que ele fazia era pro bem da nossa família. Eu que não sabia administrar nada dentro de casa, eu era uma péssima esposa, eu não sabia fazer nada. Entendeu? Cara, ele chegou a falar pra mim uma vez que ele sempre falava isso: você é um peso na minha vida. Se eu não tivesse você e essas duas crianças, minha vida seria outra. Eu teria... Mas ainda assim ele escolheu, né, ficar contigo e com as crianças. Sim, e não aceitava separar, não. Isso, apesar que isso, nessa época, nunca foi, assim, uma hipótese. Entendeu? Nunca foi. A hipótese que existia era: a Rosana vai orar, sobe monte, faz qualquer coisa aí, minha filha, porque tu vai ter que dar um jeito nesse casamento. E depois de quanto tempo, Rosana, que começaram a de fato vir a violência, né, física? Rapaz... Isso é um negócio muito forte. Eu passei esses anos todos com isso. E quando as crianças, a violência física veio já realmente nos últimos meses do casamento, depois de 18 anos. Então você ficou 18 anos. 18 anos. Engolindo esse sapo. 18 anos. Você acredita que quando a gente saía pra passear, ele levava banana? Oi? Pra não gastar dinheiro. Pra comprar nada pra gente comer. Tinha que levar banana e água de casa. Que isso, gente? Tinha que almoçar em casa. Era obrigado a almoçar em casa. Aí de mim, se eu deixasse de comer em casa pra querer comer na rua. Só se eu fosse muito louca. Dava até morte. Sério. E assim, eu era obrigada. Uma coisa que ele fazia muito e que me fez muito mal é que ao mesmo tempo em que ele tentava passar que ele era um ótimo chefe de família, e eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava isso. Com ela eu conversava e eu falava as coisas com ela, e ela falava pra mim assim: você sabe que se você se separar, teus filhos, eles vão te odiar e vão ficar com o pai, porque ele é o chefe de família que qualquer mulher quer. E eu ficava olhando pra ela assim, mesmo você contando tudo o que acontecia exatamente dentro, ela ainda ficava... Exatamente. Aí você, é o que a gente fala de violência psicológica mesmo, porque você imagina, o cara fala o tempo todo pra mim que sem ele eu não vou viver. Porque nesse período, olha quantos anos se passaram, ou seja, ele casou comigo, eu não sabia nada. Então já se passou 5, 6 anos, eu já tô o quê? Domesticada. Né? Tudo que ele... Então ele me ensinou tudo que eu fazia era condicionado a ele. E aí você imagina que ele falava pra mim: eu sou tudo que você tem, você não tem ninguém. E realmente, aqui eu não tenho família. A minha família é toda do Rio. Eu não tenho ninguém aqui, ninguém. Eu não tenho uma prima, não tenho ninguém. E ele falava: eu sou tudo que você tem, eu sou a sua vida, você sem mim nunca vai conseguir ser nada, porque você é o que você é hoje.
por minha causa, porque eu estou contigo. Aí os meus pais falam que eu nunca vou encontrar marido igual, porque ele é perfeito. Ou seja, esquece, vai ficar nesse relacionamento sem hipótese de... Não tem ajuda, em momento nenhum, ninguém nunca chegou e falou, sai disso. E aí eu que fui condicionada desde pequena a ver aquilo, achar que é normal, na minha mente, morre. Ou tu morre, tanto que eu tentei o suicídio. Mais de uma vez. Mas dentro desse casamento? Dentro desse casamento. Mas aí, antes da agressão física? Bem ou antes, ou depois? Não, antes. A última vez foi depois, mas antes, durante o casamento, eu pensava assim, eu sou muito ruim, né? Nossa, pesado. A pressão era tão grande, né? Tudo em cima de você. Sim, e eu falava, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, porque eu não consigo fazer nada. Eu não consigo agradar meus pais, porque meu pai brigava comigo, porque ele reclamava com meu pai. Eu não sou uma boa mãe, que meus filhos vivem doentes, ficam gripados, eu não cuido direito da minha casa. Ele chegou a falar pra mim que tinha se arrependido de ter deixado eu ter 2 filhos partos normais, porque eu não sabia ter relação sexual com ele. Falava que eu era larga, pra você ter noção. Que isso, gente? Que eu era suja. Ele falava. Eu cheguei a procurar um médico, e o médico falou pra mim, você é normal, tira isso da sua mente. Quem falou isso pra você? Por que você tá perguntando isso? E eu fiquei com vergonha, né? Mas, assim, ele me humilhava de todas as formas que você possa imaginar. Então ele te feriu tanto quanto mulher, quanto como um ser mãe, humano, como um ser humano, profissional. como ser Acabou com humano. todas as suas áreas. E nesse tempo todo você nunca teve, assim, uma informação sobre o que você estava vivendo? Não sabia, nunca nem tinha ouvido, não. Do que era violência doméstica? Não, nunca nem tinha ouvido falar em lugar nenhum. Nenhum. Isso eu falei. Se em algum momento eu ouvi, eu não dei atenção. Tipo assim, não tô vivendo isso, não é pra mim. O que eu vivo é outra coisa. Tipo assim, sou eu que tô fazendo as coisas erradas, tudo que tá acontecendo é responsabilidade minha, somente minha. Entendeu? Até porque eu não sofri violência física. Então, assim, entendeu? No geral, ele não me batia. Enfatizam muito que violência é a porrada. Isso. Não tem porrada, o erro tá na mulher. Assim a gente tá falando. O que ele quando fazia? A gente fala violência, na cabeça de todas as pessoas que escutam falar violência, pensam que agressão física. Sim. Deixar o hematoma, deixar roxo. Ao chegar ao extremo de quebrar um osso, as pessoas pensam dessa forma. Fratura. Mas exatamente. Eu como pessoa, eu penso que a violência psicológica, essa pressão psicológica chega a ser pior do que a física. Porque assim, quando ela o hematoma vai passar, o osso vai cicatrizar, vai colar. Quando ela fala que tentou suicídio, ela não tinha nem sido ainda vítima de violência física. Não, e a pra ver como que a psicológica é mais pesada. Afeta ao ponto dela pensar em tirar a própria vida. Como as emoções estão ali tão fragilizadas, tão desestruturadas ao ponto da pessoa chegar, né, à hipótese de que eu preciso tentar contra a minha vida porque não tem outra forma de fazer. Vai tentar fugir, né? Sim. Então, você falando assim, né, isso me remete ao como é que falam? Aí eu me achava ninguém. Eu me achava ninguém. Eu não era ninguém. Na minha mente, eu era uma pessoa muito ruim, porque eu não sabia, que eu tava falando, não sabia fazer nada. Eu não tinha ninguém, entendeu? Ninguém que literalmente você pudesse contar como não, não tinha. Na igreja, eu lembro que tinha, algumas vezes eu tentei conversar com algumas amigas, né, jovens e tal. E elas falavam tipo assim, ai, você é muito espalhafatosa, você fala muito alto, ai, talvez se você se comportasse melhor, ele não teria essa atitude com você. Então assim, era sempre me culpando. Eu sempre era culpada. O meu jeito, eu falo pra caramba mesmo, eu sou toda espalhafatosa mesmo. Eu me achava ruim demais, tipo, eu achava que eu não era boa o suficiente. E aí eu me lembro que uma vez eu tentei contra a minha vida com um caco de vidro. Tipo, eu queria me cortar, na verdade, né?
Mas eu me lembro que eu fiz 2 cortes. E fiquei sangrando, né? E eu olhava para os meus filhos e eu falava, não posso fazer isso. Com quem eu vou deixar essas crianças? Como que eu vou deixar essas crianças? Né? Aí ali seria um baque ainda maior para eles, né? Que já viam a violência dentro da casa e depois ia ver a mãe ainda morta ali. Sim. Aí eu não fiz. Mas assim, a vontade de você morrer, porque tu não vê saída. Nunca, na minha cabeça, a opção de me separar ela existia. Ela não existia. E quando que essa violência psicológica escalou para agressão física? Então. Foi direto, assim, ó? Não, não foi não. Não foi não. Pequenas empurrões, Não foi não. A violência sexual, ela me abalou muito. Ele tinha um ritual. Né? Ritual. Às vezes ele passava muito tempo sem me tocar. Ele já passou 6 meses sem me tocar. E eu perguntava, eu falava, tá acontecendo alguma coisa? Eu tô fazendo alguma coisa? E ele, não, você fede, seu cabelo me irrita, me espeta, não, só preciso de um tempo. Aí sumia, passava uma semana fora, falava que tava fazendo curso da polícia. Aí eu me lembro que rolou um boato de que ele tinha um relacionamento com uma menina próxima ao batalhão, né? E que ele tinha um filho com essa menina. Que até hoje eu não sei se é verdade, também não me interessa. Só que na época, né, tipo assim, foi um estardalhaço, né, de briga, não sei o quê. Aí eu fui sair de casa. Fui pra casa da minha mãe, falei que não ia ficar lá. Aí eu arrumei um emprego numa loja de móveis. Eu não era professora ainda, eu tava fazendo curso. Aí eu arrumei um emprego na loja de móveis. E lá eu conheci um menino, ele foi comprar um guarda-roupa, sei lá que ele foi comprar, eu conheci um rapaz. E eu me relacionei com esse cara, com esse rapaz. E eu me lembro que esse rapaz era solteiro. E eu fiquei um bom tempo com ele, né? E ele chegou, ele tinha a casa dele, tinha tudo. E ele chegou a falar comigo. Eu conversava com ele algumas situações. Ele foi uma das pessoas que muito me abriu os olhos. Começou a plantar semente. Isso. Né? Só que o que acontece? Pensa comigo, eu casada há tanto tempo, tinha saído de casa por uma briga e tava me relacionando pela primeira vez com uma pessoa que eu não conhecia. Tipo, eu tava traindo meu marido. Entendeu? Independente de estar brigado fora de casa, não interessa. Eu tava traindo meu marido. Então, seria lucro pra ele qualquer coisa que ele falasse, eu não dava muita credibilidade. Um dia ele falou pra mim, ou você... Aí eu voltei pra casa. Meu marido me pediu pra voltar pra casa. Eu voltei pra casa e voltei pra casa com um peso na consciência enorme. Falei, eu preciso contar pra ele e eu preciso terminar com a outra pessoa que eu não tinha terminado ainda. E aí eu fui e conversei com esse rapaz e ele virou pra mim e ele falou, ou você sai de lá e vem morar comigo, traz os seus filhos, tudo que é seu. A gente só se dá super bem. Você não precisa viver isso. Ele não cuida de você, não cuida dos seus filhos. Ele não é um pai de família. Essa pessoa que você pensa que ele é, que entendeu? Dizem, você fala das coisas e ao mesmo tempo você enaltece ele. Ele não é isso aí. Você não sou perfeito, mas vem pra cá, vem morar comigo. Ou você some. Não quero saber. E aí eu ainda lembro, sabe do que? Que pra você ver como ele era um cara ausente na minha vida familiar. Né? Depois de um tempo, quando eu realmente, né, caí em mim e tudo passou, questão de justiça, separação e tudo mais, na audiência eu lembro que ele questionou isso, né? Não, porque ela fez isso, o advogado, sei lá, falando. E aí eu falei pro juiz, eu falei, excelência, eu fiz tudo isso que ele tá falando, casada com ele. Ele tava onde? Se eu fiz tudo isso que ele tá falando, inclusive dentro da minha casa, que ele tá falando, aonde é que ele estava? Como marido, como pai, que ele não viu? É porque ele não estava. Ele não estava. Eu comecei a ter um casamento onde eu estava sozinha. Tá casada consigo mesmo. Eu estava sozinha. E aí eu lembro, meus filhos tiveram um problema de hérnia, e eu também, e a gente foi operar. Aí operou todo mundo. Aliás, operou primeiro as crianças, eu cuidei das crianças e o médico marcou minha cirurgia para 2 meses depois, para eu cuidar dos meninos e depois eu operar. A minha casa tem escada. São 3 andares. Você morava com ele? Não, a casa é minha.
Ele roubou, mas a casa é minha. Ele vai morrer com isso na consciência dele. Ele mora no que não é dele. Ponto. Aí é da consciência dele. Mas a casa é minha, foi construir. Enfim. Ele foi, e mesmo que eu não tivesse construído, ele construiu a casa às custas da minha fome e da fome dos meus filhos. Acabou. É um direito da mulher, por mais que ela não trabalhe. E quando eu me separei, ainda tinha direito a 2 anos de pensão que eu recusei. Enfim, vamos lá. Minha casa tem 3 andares, escadas. E aí, eu operei hérnia, umbigo, cheia de ponto. Como é que sobe a escada? Não pode fazer esforço. A cozinha embaixo, o quarto em cima. Com 2 crianças. Como é que tu faz? Sabe quem cuidou de mim? Além da minha mãe, que foi algumas vezes lá. Eu não tinha como fazer comida, porque eu não podia pegar quintura na barriga. Eu não podia descer escada, subir escada. Esse rapaz, nós não estávamos mais juntos. Mas ele se tornou meu amigo. Ele falou, eu, a partir de hoje, não me relaciono mais com você. Você escolheu voltar para sua casa. E eu lembro que eu falei para ele, eu jamais deixaria minha família para ficar com você. Ele gravou isso, que até hoje, quando eu encontro com ele, tu lembra? E ele tá casado hoje, a esposa dele me conhece, enfim, algo que passou, mas virou, é meu amigo. E aí ele falou assim, vem aqui para casa, que eu vou cuidar de você, deixa seus filhos com a sua mãe. Eu falei, mas eu não consigo nem descer a escada, eu tô sem almoçar, eu tô sem comer, eu tô sozinha, minha mãe realmente pegou as crianças. E ele falou, e cadê teu marido? Eu falei, cara, não sei, ele falou que ia trabalhar, não sei. Aí ele, quantos dias? Eu falei, ele foi ontem. E quem fez alguma coisa pra você comer? Eu falei, cara, eu desci as escadas, peguei alguma coisa pra comer, trouxe aqui pra cima, e não sei. Aí ele, eu vou aí te buscar. Eu fiquei sozinha, operada. Sozinha. Quem cuidou de mim foi ele. Quem tirou meus pontos foi ele. Que me ajudou a tirar, levou pra eu tirar ponto. Tipo assim, e o meu marido nem pra perguntar... E o teu marido, ele sabia que tu tinha operado? Lógico. Sei lá, né? Ele era tão ausente. Ele me levou no hospital, eu entrei na sala de cirurgia, ele me trouxe pra casa, pós-cirurgia, ficou lá comigo, me trouxe pra casa e sumiu. Se vira. Tipo, se vira que o problema é teu. Exatamente. Exatamente. Cara, meus filhos ficavam doentes. Por exemplo, o Gabriel, ele tem problema de bronquite, tinha problema de ansiedade. Com o tempo, ele adquiriu TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E o Gabriel precisava fazer tratamento. Ele nunca botou os pés no consultório da médica. E a médica é militar, no HCPM, Hospital da Polícia. Ela fez vários documentos, inclusive, ela não podia obrigá-lo, mas intimando o batalhão, intimando para que ele fosse, ele não ia. E ele falava, não tem filho maluco. O Gabriel, ele pegava o comprimido quando o pai estava em casa, porque o pai ria dele e debochava. Meu filho maluco, tomando remédio. O Gabriel não tomava, ele escondia, ele jogava, enfiava no vão do sofá o comprimido. Porque o pai falava para ele não ser chamado de maluco. Mas eu contava a medicação. Quando eu ia trabalhar, eu contava a medicação para ver se ele tinha tomado ou não. Aí o que ele fazia? Jogava fora, enfiava. Geralmente ele enfiou muito no sofá, porque teve uma vez que eu fui dar uma faxina em casa e arranquei as coisas do sofá. Eu tinha um gato, ele deu um rasgo no sofá, e eu fui endireitar aquilo lá, tirei, estava cheio de comprimidos. Meu filho não melhorava. Ele não tomava medicação, e ele falava, não tem filho maluco? Ele fazia separação, inclusive, dos meus filhos. Por quê? Porque o meu pai gostava mais do Gabriel. Que foi o primeiro. Que foi o primeiro. Como ele separou muito a gente, né, distanciou muito meu pai de mim e dos meus filhos, né, ele distanciou a gente, meu pai não era tão próximo do Alisson. E aí ele, o que ele fazia para humilhar o Gabriel? Eu lembro que uma vez, final do ano, eles receberam um boletim, o Gabriel com nota baixa e o Alisson não. Aí ele virou e falou assim pra mim, falou aí, ó, eu tenho um filho inteligente e um filho burro. Sempre falei isso pra você. O que a gente faz com um filho burro? E ali eu entrava na frente, eu brigava, e assim, ele falava, você tira minha autoridade. Eu falei, autoridade não, isso não é autoridade, está, olha como é que o menino tá. Meu filho, às vezes eu pegava o Gabriel deitado na cama,
deitado, ao invés de deitar na cama, ele forrava o lençol no chão, entre a cama e a parede, naquele cubículo, e ele ficava deitado ali no chão para poder dormir. Ele não queria ver ninguém. E meu filho chorava. Então, assim, não era só comigo. Questão de violência sexual, que eu falei que ele tinha um ritual. Todas as vezes que a gente tinha relação sexual, ele filmava. Ele botava a câmera pra filmar. Ele chegou a comprar uma câmera e botou no quarto pra poder filmar. E além dele filmar, ele me colocava sempre de joelhos quando ele ia ejacular. E ele tinha que ejacular na minha cara. Se não fosse no meu rosto, pra ele, não acontecia. E detalhe, se eu tivesse passando mal, se eu tivesse operada, se eu tivesse com febre, se eu tive dengue, e ele falava pra mim assim, é coisa rápida. Só você ficar quietinha. Isso é estupro. E isso mexeu muito com o meu psicológico, até depois de separada, né? E eu lembro que quando eu falei que eu ia contar pra ele, né? E tudo mais, eu chamei o pastor, porque isso pesava muito na minha consciência. Muito. E aí acabou o respeito, né? E aquilo, eu tinha a minha vida, ele tinha a dele. Ele não era aquela pessoa que me proibia de sair. Ele não me proibia de sair, eu podia fazer o que eu quisesse. Desde que eu não pedisse dinheiro a ele, desde que eu não usasse o carro e desde que eu deixasse comida pronta. Eu podia sumir. Ele não perguntava onde eu estava, ele não me ligava, ele não queria saber nada. Ele só falava pra mim, faz o que você quiser. Só não gasta meu dinheiro, não faz nada do que é meu. O que é meu fica aqui. Ou seja, eles separavam muito, né? O que é dele e sim. Você nem as crianças não importava. Inclusas, Não, nunca estivemos. Até o seguro da polícia, que inclusive lá na justiça ele inventou uma história lá, que eu quase processei ele por causa disso. Ele inventou que eu me relacionei com um policial militar, e inclusive ele deu nomes, e que eu tramei a morte dele para receber o seguro, sendo que eu sempre soube que o seguro não estava no meu nome, nem no nome dos meus filhos. Louco. Ele é psicopata. Ele é psicopata, sociopata. Pra mim ele é tudo de ruim. Eu cheguei, Deus, peço perdão a Deus, mas até há pouco tempo eu falei isso pra ele. Eu falei, eu não sei porque, assim, pra mim hoje ele é um ser humano insignificante, não é ninguém. Ninguém, eu olho, não vejo ninguém. Eu vejo uma pessoa ruim, muito ruim. E assim, quando ele fazia tudo isso, né, depois de um tempo, eu decidi contar pra ele essa situação da traição. E aí eu chamei o pastor da minha igreja, na época, e chamei um casal de líderes do Casados para Sempre, que tinha na igreja, e a gente fazia o Casados para Sempre. Sério. Cara, aquilo ali é um teatro. Sério. Aquilo ali é de uma hipocrisia total. E você chamou essa galera pra ter um apoio? Um suporte espiritual. Achando que... Ou a testemunha pra ninguém matar. matar. E aí eu lembro que o pastor chegou, aí o casal, aí ele sentou na minha frente, eu chorava. E tudo que eu tinha feito de errado nesse meio tempo, né, nesse período, questão de traição, não foi só questão de traição, não. Mas questão de traição, vocês já tinham se separado, né? Mas eu continuei fazendo mesmo. No papel, você continuava casada, mas vocês tinham saído da casa dele. Eu tinha saído, mas voltei pra casa e continuei fazendo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Continuei fazendo. Continuou se relacionando com a mesma pessoa? Isso. Me relacionei com essa pessoa, aí passou. Me relacionei depois com outra pessoa, que inclusive ele conhecia, mas ninguém sabia. Aí passou também. Ou seja, eu não tinha marido. Eu tinha um estuprador. Um psicopata. Um agressor. Entendeu? E aí, eu que fui... como é que se diz? Buscar na rua, não sei se seria essa a palavra correta, mas tipo assim, eu era carente. Eu queria atenção, eu queria aquela coisa de alguém que goste de mim.
Você foi se relacionar, o previsto, você entendeu? Né? Nesse momento, eu acho que as pessoas vão estar vendo esse vídeo, já vai começar os dedos apontados. Mas eu não me importo com isso. Não, só fazer um adendo aqui. Né? Porque, assim, duas mulheres estão falando sobre violência feminina, eu estou aqui boiando o negócio, mas estou aprendendo bastante. Mas a questão é que a nossa sociedade, a gente viu que, quando você falou no início, a gente escuta várias mulheres falando. O cara sempre fala o quê? Se eu não estiver em casa, eu vou pra rua. Exatamente. Pra na rua. Você fez exatamente o papel inverso. Não estava tendo em casa, o que estava tendo em casa não era... Só que era... tu não sabe dar maior. Por que eu não estava tendo em casa? Porque ele estava tendo na rua. Muita coisa, filha. Claro. Não, sim, mas não estou falando... Ele tinha namoradas. Ele era noivo. Com outro nome, filho. Tu não sabe de nada. Sério. Ele Rosana, se apresentava. Ele tinha várias personas. Várias personas. Você que já fez novela da Globo, tá? Converse com a Rosana. Você tem uma ótima novela pra contar. Troque os nomes. Cara, ele namorava outras meninas como ele. O que ele fez? Malandramente, ele saiu do batalhão da área, próximo à nossa casa. Pra não ficar sendo foi visto. Pro centro do Rio, porque ele tava num relacionamento com uma menina perto da minha casa. Né? Há muito tempo. E como ele não tinha só ela, lá pra baixo, quando, por exemplo, ele dormia lá, ele ficava, às vezes ele falava pra mim que fazia curso de 15 dias. Entendeu? Polícia Militar. Esse de 15 dias que até eu tô intrigada. Então, ele falava pra mim que fazia curso. E era tanto curso. Aí vai ver que é por isso que ele se sente tanto, né? Inteligente. Tanto curso, tanta O currículo dele é o pergaminho. Né? O Salmo 91. Isso. Aí como é que eu descobri isso? Vamos lá. Tô lá e eu, deprimida. Ai, trai meu marido. E ele chorava, da lágrima escorrer com a meleca. Falso. E com a barba ajoelhada. E ele, você... Por Deus! Juro. Enquanto eu, um homem íntegro, trabalhando, lutando pela nossa família, você estava me traindo. Enquanto eu pensei em fazer algo, você estava dando aulas. E ele chorava. Aí eu, tipo assim, pra mim aquilo ali era o fim do mundo, porque eu não sabia nada de errado dele. Não sabia nada de errado. E eu falei, não, agora eu saio de casa de vez. Aí o pastor foi e falou, acho melhor você ir pra sua mãe. Eu falei, tudo bem. Peguei meus filhos, peguei algumas roupas, botei o pastor foi e me levou pra casa da minha mãe. Tudo errado. A traição foi a melhor escolha pra que você pudesse se livrar desse louco, né? Não, mas quem disse que eu me livrei? Aí começou o tormento da violência física. Por quê? Eu saí de casa, fui pra minha mãe. E aí ele começou o seguinte, eu sou muito bom e você precisa se redimir do que você fez pra salvar a sua família, porque você destruiu uma família de 18 anos. Que eu construí com muito suor. Com muita ausência. Eu sou um cara maravilhoso, fiel. Te dei de tudo e tu me sacaneou. Tá, vamos lá. Aí vai eu me redimir. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Foi quando eu tentei o suicídio. A primeira vez. Não, minto. Nesse período, foi o período que eu saí de casa, que eu contei a traição. E eu tinha que me redimir nesse período do que eu fiz de errado. Aí ele falou que eu tinha dupla personalidade. Ele falou que eu tinha várias doenças psicológicas. E eu fui para um retiro espiritual de uma igreja que eu nunca ouvi falar na minha vida. Naquele retiro espiritual eu fui porque ele falou que eu tinha que ir para tirar todos os demônios que tinham no meu corpo. Demônios da prostituição, de tudo. Eu fui para aquele retiro com os meus filhos. Eu lembro, foi isso mesmo. Quando eu fui pro retiro, ele já tinha me agredido. Ele tinha fraturado a minha mão. Porque nesse período que eu fui pra minha mãe, ele surtou. Ele começou a invadir a casa da minha mãe pra falar, e ele começou a arrumar amantes pra mim que eu não tinha, que eram mentiras. Ele começou a usar nome de pessoas, ele começou a ligar pros outros, ele começou a ter um surto. Aí um dia ele me botou dentro do carro e me levou, porque ele queria saber onde era a casa desse menino que eu tinha me relacionado. E um dia, perto da prefeitura ali, ele deixou o carro quase entrar dentro do mato, e ele olhou pra mim e falou assim, você não vai falar quem é ele? Eu falei, não. Aí ele, você achou que você ia fazer isso tudo comigo e ia ficar por isso mesmo? Aí foi dar um soco no meu rosto, assim. Foi a primeira agressão. Quando ele veio dar um soco assim, eu botei a mão
Aí ele segurou aqui e eu puxei. Ele arrancou isso aqui meu. Quebrou a minha mão, meu dedo. Aí, nisso que ele quebrou a minha mão, eu fui pro hospital. Aí o médico falou que não tinha nada demais, tinha só luxado. Fui pra casa dos amigos, casados para sempre lá. O cara foi e falou: olha, leva ela em outro hospital, a mão dela tá inchando muito, enfim. Ele me levou no hospital, me levou de volta pra minha mãe. Esse período de tempo, né, em que eu fiquei na minha mãe, eu tenho ligações que ele ligava pra mim e ele falava: você precisa se redimir. As ligações são exatamente assim. Porque o que você fez? E aí aí todo mundo começou a cair de pau em cima de mim. Você traiu ele, você traiu ele, você traiu ele, você traiu ele, você é culpada, você é culpada, você é culpada, você tem que sofrer, você tem que sofrer, você tem que sofrer. Então tudo que ele fazia comigo era aceitável. Pra mim eu aceitava por quê? Porque era a forma que ele tinha de expor a dor que eu causei nele, sendo ele um homem íntegro e justo, como ele fala, né? E eu, uma piranha que destruía a minha família. Pra vocês terem noção, ele pegou uma foto nossa. Tava eu, os meus filhos e ele. Uma foto muito bonita, comprou um papel pardo, esses envelopes pardo, ele colou em cima essa foto e dentro ele pegou várias fotos íntimas que ele tirava, né, naquela coisa toda, ele cortou dessas fotos, ele imprimiu em folhas de ofício, eu de lingerie, pelada. Ele enfiou dentro desse envelope, o envelope ficou dessa grossura, ele distribuiu. Que? Sim, ele deu nos DPOs, ele deu na igreja, ele começou a mandar por e-mail para as pessoas, falando que eu tinha traído ele. E aí, algumas pessoas começaram a me devolver, né, e outras falando: cara, tá ridículo, para com isso, não sei o quê. E ele tentou recolher, já não dava mais tempo, né? Enfim. E começaram a questionar ele, porque quem conhecia a minha casa questionou ele. Mas você tá falando que isso aqui é no motel, que isso aqui é com homem. E eu tinha as fotos originais. Então eu desmenti ele. Aí ele viu que ficou feio e ele parou. Aí tá. Pra tu ter noção do surto dele. Nesse intervalo de tempo, eu me lembrei. Na verdade, né? Me lembrei que um dia alguém tinha ligado pra minha casa, eu tava casada ainda de boa, e tinha falado que já tinham começado alguns desses problemas e tal, e as pessoas já estavam sabendo, e falaram pra mim assim: tá em casa? Cadê seu marido? Eu falei: meu marido tá trabalhando, 3h pouca da manhã. Meu marido tá trabalhando, seu marido não tá trabalhando não. Você sabe que o que você tá passando, tu tá passando porque tu é trouxa. E essas vozes no outro lado eram vozes femininas? Era um policial. Policial. Ele não se identificou, mas ele falou: eu sou um policial militar, o seu marido é um escroto. Eu estou com a viatura na rua tal, assim, 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 assim. Se a senhora tiver um carro e quiser vir aqui, ele tá dentro do carro com uma mulher assim, 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 assim. Eu fui bater o telefone. Capeta. Tentando destruir a minha família. Mal. Deve ser esses caras que ficam dando em cima de mim na rua, que não sei o quê, que não respeita a minha família e tal. Ignorei. Só que um dia, eu fazendo unha, e isso eu tinha voltado pra casa, eu vendo, gente, a coisa mais hilária, eu vendo foto nas redes sociais, no Facebook, aí tinha uma amiga minha que postava foto com uma mulher muito bonita. Aí eu fui, cliquei assim, eu falei: nossa. Aí salvei a foto, mandei pra ele, de zoeira, foi uma zoeira. Eu falei assim: essa mulher aí, rapaz, 5 segundos o homem chegou na manicure, vamos conversar. Aí eu: conversar o quê? Tô fazendo unha. Aconteceu alguma coisa? Aí ele: quem te contou? Eu falei: contou o quê? Aí ele: quem foi que falou pra você? A gente vai conversar, sai daí agora, entra no carro. Entrei no carro e ele me levou assim pra rua de trás. Falei: cara, o que tá acontecendo? Aí ele: a foto que você me mandou. Eu: o que tem a foto? Aí ele: quem te contou? Eu falei: cara, eu só achei ela muito bonita, ela tirou foto com a minha amiga, foi uma brincadeira. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ele me levou pra beirada da Dutra, na entrada de Japeri, debaixo de uma árvore. Era meio-dia, um sol quente, ia dar meio-dia, um sol quente. E aí ele começou: não, porque falaram, não sei o que falaram pra você. Aí eu: peraí. Tem caroço nesse angu. Peraí. Ele se entregou. Cara, deixou a máscara cair. Eu tinha que ter jogado na loteria aquele dia, porque, cara, foi muita
sabe? Aí eu fui e falei assim, tá, cara, mas e aí? Você ficou com ela, cara? Ele, não. Só 2 vezes que eu tirei pro ex, ela foi no CIEP lá e a gente só conversou, eu não cheguei nem a trocar um beijo com ela. Em consideração a você. Essa situação toda... Ficou esse desespero todo. O sentido da mulher, viu a foto. Cara, e eu assim, você não ficou com ela. E ele chorava, filha, mas ele chorava igual criança. E tu acredita. Um artista, porque né? É um choro sincero. Tu acredita. E eu falava assim, calma, cara, não, tudo bem, calma. E tipo assim, eu com medo, né, desesperador, na beirada da Dutra, um sol quente. Eu falei, meu Deus, o homem vai morrer. Eu, tá, calma, eu acredito em você, pá, não sei o quê. Aí um dia, nessa briga toda lá, que eu saí de casa e tudo mais, ele foi lá em casa pra tentar me torturar, porque pai nunca quer filho. Eles usam os filhos pra infernizar a nossa vida, porque é a forma que eles têm de nos atingir da forma mais direta, né? Ele falou, vou levar os meninos lá pra casa. Falei, tá bom. E ele tinha pegado meu carro, eu tava a pé. Tá bom. Quando eles chegaram na casa lá dele, né? Passou umas meia hora, meu filho mandou uma mensagem, mãe, eu sei que a senhora tá sem carro, mas sempre que a senhora puder e der um jeito, a senhora me busca? Eu falei, tu tá onde? Ele, tô na minha avó. Eu falei, cadê teu pai? O meu pai foi trabalhar. Eu falei, não foi não? Que ele não ia tirar serviço hoje? Pegar meio período? Não. Meu pai foi trabalhar assim. Eu falei, não foi não. Lembrei do raio da mulher. Juntei. Aí lembrei da mulher e lembrei da ligação e da rua que o cara falou. Eu falei, eu não sei onde é essa rua não, mas eu sei o bairro. Bati na casa da minha vizinha. Isso era mais 7 e pouca da noite. Falei assim... Teu namorado tá aí, não tá? Ela, tá. Eu falei, tem como vocês me levarem ali? Aí ela, pra quê que tu tá com essa cara? Eu falei, por favor, se você não me levar, eu vou a pé. Eu não tinha R$1. Eu não trabalhava, saí de casa sem nada. Se você me levar, eu vou a pé, eu passo carona, eu faço qualquer coisa, mas eu vou. Ela, a gente vai te levar lá. Eu falei, tudo bem, pode me levar lá e ir embora. Ela, cara, eu não vou deixar você lá. Eu falei, tudo bem. Eu falei, vamos fazer o seguinte... Se eu tô certa nas minhas ideias, o meu carro tá parado em alguma garagem por aqui. Aí ela, cara, isso aqui é imenso. Eu falei, não interessa, eu vou de rua em rua. Eu vou olhar por cima de tudo que é muro. Aonde tiver meu carro, eu vou bater no portão. Fui 2 ruas, na terceira achei. Rapaz, eu falei, meu Deus. Não, pior é eu pulando o muro da casa dos outros, tentando olhar por debaixo dos portões. Achei. Bati no portão, aí veio uma senhora. Falou, oi, boa noite, minha filha, boa noite. Fulana está? Não, a fulana saiu com o namorado dela. Eles compraram um carro e chegou da concessionária hoje e eles foram levar a filha da menina, né? Não, eles foram levar a menina, que é a filha dela, pra jantar. Fazer um passeio em família. Aí eu falei, meus filhos na casa da avó. Entendi. Aí ela, e você quem é? Eu falei, eu sou a esposa dele. Ela, não. Hã? Não. O fulano tá com a minha filha, quase mora aqui, já tem 2 anos. Aí eu, hã? Oi? Como assim? Eu falei, não. Ele tá separado há 2 anos, a esposa dele largou ele. Eu falei, não larguei não. Tô querendo, né? Mas ele larga. Eu não larguei não, minha senhora. Eu sou esposa dele, moro do outro lado da linha do trem. Ele tem 2 filhos comigo. E a senhora, por favor, liga pra sua filha que eu quero falar com ela. Ela, não, minha filha é muito nervosa, não sei o que. Eu falei, liga pra sua filha. Porque eu só saio daqui quando eles chegarem. Eu só quero o meu carro. Ele pode ficar. Aí ela ligou pra menina, a mulher foi e falou comigo no telefone. O que você quer? Não sei o que. Eu falei, olha só. O que ele falou pra você? Ele falou, ela sabia que ele era casado. Aí ela falou, ele falou que você saiu de casa, que você traiu ele, né? Ele saiu de casa e que agora a gente vai ficar junto de vez e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas ele também te contou que ele tá infernizando a minha vida pra voltar pra casa? Ela, não. Impossível isso. Eu falei, impossível? Com que roupa que ele tá? Aí ela falou, eu falei, ele tava na minha casa. Ele pegou as coisas lá em casa. Inclusive, hoje de manhã cedo ele te levou no trabalho? Aí ela levou. Eu falei, mas ele não dormiu na sua casa? Ele, não. Eu falei, porque dormiu na minha. Aí ela, peraí. Falei, inclusive ele tá com machucado assim. Ela,
aonde você tá? Eu falei, no portão da sua casa. Ela, você me espera que eu tô chegando aí. Eu falei, tá bom. Rapaz, ele mandou até a viatura do DPO ir lá na casa da mulher. Aí eu perguntei pra ela, eu posso entrar, sentar e tal? Ela, à vontade, minha filha. Eu sentei. O que ele fez? Mandou a mãe dele lá. Deixou os netos sozinhos e a mãe... Filho, foi a mãe dele, o cunhado, o irmão. Eu sentada na sala da mulher esperando, ela invadiu a casa da mulher, entrou, apontando o dedo na minha cara. Você é piranha, sacaneou meu filho a vida inteira, meu filho é um homem íntegro. Muito íntegro. Você senhora não presta. E falando pra senhora, não acredita nela não, que essa mulher não presta. Entendeu? Essa mulher não presta. Agora que meu filho tá sendo feliz, ela quer estragar a felicidade do meu filho. Olhando dentro da cara dela, você não sabe o que você tá falando, como você nunca soube. E assim, eles sempre foram assim, falo o que eu quero, te ofendo da forma que eu quero e você tem que calar a boca. Se você levanta pra debater ou falar algo ao contrário, você não presta. Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu levantei, eu falei, olha só. Aí eu fui, né, pra parte da ofensa também. Eu falei, então, piranha por piranha, vamos contar, eu tenho 2 filhos que são do seu filho, meu marido. Eu fui casada esse tempo todo com ele. E tu? Aí eu já usei uma outra situação, vida particular dela, que eu não vou falar aqui. Aí o outro veio, que isso, Rosana, não fala isso dela. Eu falei, não fala isso dela? Por que eu não vou falar isso dela? Por que eu não vou falar isso dela? Ela tá me ofendendo, eu tô sentada aqui no sofá, esse sempre foi o problema de vocês. E o meu também, que eu nunca reagi. Aí quando eu reajo, aí vocês vêm pra cima de mim, ela tem que me respeitar pra eu respeitar ela a partir de agora. Se quiser respeito, porque agora vai ser assim, o que ela me der, ela vai levar. E sai daqui, porque a casa não é sua. Eu não invadi a casa como você fez. Se ela quiser que eu saia, que é a dona da casa, eu saio. Fora isso, eu não vou sair daqui. Ele foi, fez o que? Ele ligou, pediu uma viatura pra ir lá. O policial chegou, a senhora precisa se retirar. Eu falei, por qual motivo? Não entendi. E tinha um policial na viatura atrás que dava em cima de mim direto. Gente, que é Globo. Sério. Quando ele me viu, eu falei, e aí? Hoje é o dia, deu contato, mandou telefone pra mim. Filho, eles entraram na viatura, não vamos se meter nisso não. E eu falei pra ele, eu não tô cometendo crime nenhum. A rua é pública. Enquanto ela deixar eu ficar... Ela é a dona da casa, eu vou ficar aqui, vou esperar. Eu sei que ele fez um estardalhaço, que ele só apareceu lá meia-noite. E foi a primeira vez que, assim, na frente das pessoas, ele me agrediu. Te agrediu ali na casa da pessoa? Na casa dela. Porque eu só queria o carro. E ele falou que não ia me dar o carro. E eu falei que eu só ia embora de lá com o carro. Aí eu falei, vocês não compraram um carro, usa esse. Eu vou levar o meu carro. Quando eu fui na direção do carro, o carro estava aberto. Eu abri a porta. Na verdade, ele foi na frente, abriu a porta e entrou na parte de dentro ali do motorista e ficou segurando a porta aqui, encostou a porta para fechar, para eu não entrar no carro. Quando eu fui chegando para perto, o que ele fez com a porta? Ele tacou a porta em mim, ele me empurrou com a porta do carro. Ele fez assim, eu caí para trás. Quando eu caí no chão, ele veio para cima de mim, para me chutar. Ele cortou minha barriga. Lá na casa dela tinha um jardinzinho de cimento com flor. Eu bati ali, aí ele veio para cima de mim. Aí ela foi e agarrou ele, e ela é grandona, né? E ela agarrou ele, tirou e falou pra ele assim, na minha casa você não bate nela não. Até porque o combinado não foi esse. Quando ela falou o combinado não foi esse, eu falei, qual foi o combinado? Aí ela foi e falou pra mim, o combinado é que ele ia falar a verdade pra você. Aí eu, que verdade? Aí ela, a verdade, que no dia do seu aniversário ele te deu um Samsung, mas comprou um iPhone pra mim. Que ele viajou, quem viajou com ele foi eu. Que no dia que você foi fazer um exame, assim, ela sabia até meu exame ginecológico. Ela sabia tudo da minha vida. Tudo. Tudo. A cesta de chocolate que você comprou lá era pra mim. Que ele falou que era pra irmã dele. E pra pessoal do trabalho. Foi pra mim que ele deu. E assim, ela me humilhou de todas as formas que ela pôde. Porque ela sabia tudo da minha vida. Ele contava tudo. Ele tirava de mim, dos meus filhos, pra dar pra ela. Pra você ter noção. E detalhe, ele viajou para os Estados Unidos. Ele passou 15 dias nos Estados Unidos. Ele foi na Disney e levou meus filhos.
Pra você. Você era um cara íntegro. Reto. Um pai de família. Um pai de família. Você quem não prestava. Eu que era piranha. E ela ainda virou pra mim e falou, e outra coisa, desde que você casou, ele sempre te traiu. Lembra quando ele ia pro curso da polícia, que ele chegava estressado? Ele tava com mulher na rua, porque ele me contou tudo. Cara, eu chorava, porque aí ela falou pra mim, o que você contou pra ele, que você falou que você fez foi pouco. Porque se fosse eu tinha arregaçado, era a cara dele. Porque você não tem noção da missa metade do que ele já fez com você, sem você saber. Então foi nesse momento que ela, tipo, terminou de abrir os olhos. Exatamente. E você, tipo, agora já era, não tem mais. Exatamente. Entrei no carro, fui pra casa, peguei meus filhos, fui embora e fui limpar o carro. Quando eu fui limpar o carro... Você foi no teu carro até. Eu fui. Então ele liberou o carro. Eu fui, porque ela falou, ela vai levar... Tipo assim, ela foi a meu favor. Inclusive, ela foi minha testemunha, porque depois ele agrediu ela. Ela foi minha testemunha na audiência. E quando eu saí, que eu cheguei em casa, fui limpar o carro no outro dia e tal, eu achei um monte de comprovante escondido no banco do carro, comprovante de motel, comprovante de restaurante. Aí o que eu fiz? Cacei ela no Facebook, pedi ela o número de telefone dela, que eu queria falar uma coisa com ela. Chamei ela no WhatsApp e eu falei, eu queria te mostrar uma coisa, porque você me falou tanta coisa que eu não sabia e que ele tinha vivenciado com você. E eu quero saber se isso tudo aqui foi contigo. Aí ela, esse foi comigo, esse não. Eu falei, tá bom. Na época era Nextel, né? Entrei em cima da Nextel, era conta conjunta minha e dele. E na Nextel tinha aquela coisa do e-mail, que se você colocasse o e-mail, tu conseguia puxar as 6 últimas contas de telefone. Aí já baixou 007. Falei, não. Eu pedi perdão a esse homem. Eu apanhei, tudo pra me redimir, porque eu nunca prestei, e ele me sacaneando, que história é essa? Botei meu e-mail lá, solicitei as 6 últimas contas no Nextel. Eu fui ligando pra um montão de número que tinha lá. Ele tinha namorado em Porciúncula. Ele tinha namorado em Queimados. Tinha uma senhora que falou, não, senhora, namorada da minha filha, o nome dele é Cristiano. Eu falei, o nome dele é Cristiano, não, minha senhora. Fui olhando umas roupas dele... Tinha bilhetinho com o número do telefone dele dentro do carro escrito Cristiano e o número do telefone dele embaixo. Ele dava para os outros com outro nome. Psicopata louco. Gente. Safado. Mau caráter. Aí você se livrou dessa pérola. Sim. Só que aí, o que acontece? Desse tempo que eu saí de casa sem nada, ele começou o quê? A pedir perdão. Pra eu voltar, e as pessoas começavam, você precisa voltar, que a sua família, enfim, aquele inferno de volta, eu voltei pra casa. Nossa, depois disso tudo, de saber dessa mulher, do Nextel. De ter sido agredida. Meu casamento de 18 anos, a minha família, vou jogar fora. Todo mundo errou. Quem nunca errou, vamos resetar aqui e tentar voltar a ficar bonitinho. Exatamente, vamos recomeçar, vamos zerar a vida aqui, recomeçar porque a gente tem filhos e uma família e ir em frente. E vai eu voltar pra casa. Filha, só pra ele tentar me matar. Ele refraturou a minha mão 300 vezes. Ele chegava do nada dentro de casa, eu tava lavando a louça, ele pegava o celular com foto de homem que eu nunca vi na vida. Você deu pra ele? Eu falava, eu não sei quem é essa pessoa. Você deu pra ele? Fala que você deu, porque você deu pra todo mundo. Onde você andou, você teve caso. Eu falei, cara, de onde você tá tirando isso? Aí ele começou, falei, cara, eu não sou você, tá invertendo, era você que fazia isso. Eu fiz só isso aqui, tu fez isso aqui. Aí ele falava pra mim, mas eu sou homem, você é mulher, você nunca poderia ter feito isso. Aí que é aquela questão que eu falei. Você nunca poderia ter feito isso. Eu sou homem, você não. Eu já é da minha natureza. Aí passou. Só que aí ele começou a marcar viagens. Cara, eu tinha as fotos mais lindas das redes sociais. Porque eu estava loiríssima, linda, bela, viajando no Nordeste. Com ele, o Nordeste em peso. Mas para viajar eu tive que tirar o gesso do meu braço quebrado, para ninguém ver nas fotos. Fotos sorrindo com versículo bíblico e tudo, filha. Sai daí, reconstituição da minha família. Satanás, você perdeu. Cara, a gente tá falando um negócio sério. É sério, mas é bem isso aí, ó. É bem isso aí, ó. E aí, eu acredito muito, né, não tô aqui falando mal das famílias, mas assim, eu acredito muito, né, que Deus restaura e tudo mais, mas que pra Deus fazer isso, a pessoa ela tem que querer.
né? E quando você lida com um psicopata, eles não mudam. Eles são uns artistas. Muda a estratégia. Muda a estratégia. Então é algo que não é que Deus tem que fazer. Até porque nem eu penso dessa forma. Já começou tudo errado. Você entendeu? Então, assim, tentar fazer um negócio dar certo que já não era pra ser ali no início, não vai rolar. E aí, o que ele começou a fazer? Me agredir. Às vezes, ele trancava o quarto, ele dava saltos desse tamanho, pulava do chão tremer. Fala, demônio! Fala, capeta! Fala, capeta! Ele era da igreja? Ele era. Nós éramos. Eu era líder de louvor da igreja, cantava no Ministério de Louvor da igreja, eu era a primeira secretária da igreja, eu era líder dos jovens, eu tinha um grupo de mulheres na igreja, tudo isso. E às vezes eu ia pra igreja, quando eu ia pra igreja, ele sentava no último e ficava rindo. Ele falava, o capeta lá na frente, você é o capeta dentro de casa. Sério. Ele falava isso para as pessoas. Até eu ia falar lá que saiu, que muita coisa que ele fez, tipo assim, embora ele falasse mais ou menos bem, ele fazia muitas pessoas ficarem contra mim. Tipo, ele falava pra minha vizinha que eu falava mal dela, que eu não gostava dela. Então ela ficava com raiva de mim sem eu saber o porquê. Ele ia tirando todos os seus redes de apoio. Foi não tinha. Quebrando todas. Exatamente. Ele falava com a mãe dele. Estratégico, né? Exatamente, que eu não fazia comida, que eu não cuidava das crianças, que eu não fazia as coisas, e não era verdade. A mãe dele já invadiu a minha casa pra quebrar tudo, falando que eu tinha homem. Esse foi o teu primeiro relacionamento? Meu primeiro relacionamento. Quando eu consegui, ele já me deixou nua na frente da família dele. Nua, pelada. Ele arrancou a minha roupa porque eu pedi ajuda, porque ele estava agredindo meu filho. Meu filho pegou uma faca pra matar ele. Então, assim... O seu filho... O Gabriel. Chegou a pegar a faca pro pai? Chegou, porque eu fui conversar com os meninos, que eu queria voltar pra casa dos meus pais, que eu queria me separar. Ele subiu gritando comigo, o Gabriel não grita com a minha mãe. 15 anos, tamanho, né? Embora o Gabriel não seja grande, mas já tá, né? Então não grita com a minha mãe. Ele deu um socão no Gabriel, o Gabriel caiu, ele começou a porrar o Gabriel. Eu com o braço quebrado não conseguia tirar. E o Alisson ajoelhado no chão chorando, pedindo pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu liguei pra casa da mãe dele. Meu cunhado atendeu na época, ele deu um tapa no telefone, foi correndo atrás de mim, eu desci a escada, o telefone caiu, mas o meu cunhado continuou ouvindo a ligação. Eu desci, ele segurou na minha roupa, aqui assim, eu tava com uma leg. Aí o meu filho desceu e foi na cozinha, pegou uma faca de carne. Aí eu desviei o foco. Entrei na frente, ele me segurando ainda por aqui assim, porque eu queria correr, ele não me deixava correr. Aí eu entrei na frente e comecei a focar no Gabriel. Falei, filho, não faz isso. Filho, você vai estragar sua vida. Ele é seu pai, não faz isso. Se você quer ajudar a mamãe, corre e abre o portão e prende o cachorro, que seu tio tá lá no portão. Vai pro portão. Aí meu filho soltou a faca, prendeu o cachorro e foi correr. Aí a família dele entrou. Quando entrou, que ele olhou todo mundo na porta da sala e falou, você agora aprendeu a pedir socorro, minha casa virou circo, então eu vou te mostrar o palhaço agora. Aí ele foi e arriou as minhas calças, com calcinha, com tudo, eu fiquei pelada. Aí quando chegou embaixo, a leg fica presa, né? Ele puxou. Quando ele puxou, eu caí pra trás. Aí meu cunhado veio, tirou o casaco, me enrolou, começou a gritar, para com isso, você tá maluco, cara, você tá maluco, que não sei o que. A mãe dele puxou ele, conversou com ele, meu bebezinho, né, aquela coisa toda, você não pode fazer isso, meu filho. Porque a culpada sou eu. Enfim, aí refraturou minha mão de novo. E uma coisa, todas as vezes que eu ia ao médico, ele ia comigo. Ele ficava tomando conta, ele entrava, ele não me deixava sozinha 1 minuto pra eu não contar, porque ele tinha medo. E o médico percebeu, tanto que o médico, em todas as consultas, ele escrevia tudo. E ele fez todo um laudo final que me ajudou no meu processo, né? E... aí, depois de um tempo, eu fui na delegacia, eu tava com marca no pescoço, braço quebrado. Eu fui na delegacia pro meu pai, que o negócio não tinha nada a ver. Aí, o inspetor olhou e falou assim, andou brigando na rua? Aí eu travei, né? Eu falei, não. Aí ele, tá. Aí falou, o sistema caiu. Tem como vocês voltarem amanhã? Mas não precisa trazer ele não, seu pai já é um idoso, que você que vai assinar. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu voltei na delegacia no outro dia. Aí quando eu voltei, o inspetor já tinha conversado com o delegado, enfim, já tinha feito várias situações. E quando eu cheguei, ele falou, você não tem cara de mulher que briga em rua, quem fez isso com você? E eu comecei a chorar, porque eu tava machucada, mas eu falava que eu caí da escada,
Eu tinha batido a cabeça, eu sempre inventava uma história, né? Eu não contava o que tinha acontecido de fato. Caí, aí o hematoma de 5 dedos no pescoço. Ele tentou O ML gritando que era violência. A escada tem mão, gente. Então, ele foi me segurar. Na hora que eu caí, ele me segurou pelo pescoço. Não. Ele foi me salvar, o príncipe do cavalo branco, mas tava mais pro cavalo. Então, eu costumo falar que é o príncipe enrolado no papel alumínio, né? E aí, eu fui... Aí, conversei lá e o delegado olhava pra mim e falava assim, você é típica Maria da Penha. São anos de violência psicológica até que ele cometeu violência, não só com você. E ele fez todos os tipos de violência contigo. Todos. Né? Então, vamos só listar aqui. Foi violência física, foi violência sexual, psicológica, sexual, mas qual? Moral e patrimonial. Ele me deu um carro. Só o básico, sim, né? Ele me deu um carro uma vez no meu aniversário, quando todo mundo... Ele fez mó cena, mandou os amigos dele, polícia, ela levar um carro pra mim de presente. Ela nem sabia dirigir, e ele falou que eu não ia aprender, porque eu era burra, que se eu quisesse, eu que fosse pra autoescola, e quando todo mundo foi embora, ele tomou o carro. Falou, você que lute. Aí eu falei, mas o carro é meu. Eu fiz meu papel aqui na frente de todo mundo. Exatamente. E eu era louca. E eu era tirada como louca. A mulher falando mal do cara, o cara deu... típico, né? Aqui, o cara deu... Os amigos falavam, pô, cara, ele deu um carro pra ela no aniversário dela. A mulher falando mal do cara. Porque aí eu comecei a, né, a não mais me importar tanto e comecei a falar, cara... tá acontecendo isso, as pessoas ficavam me olhando, ou seja, eu literalmente era tirada como louca, porque ele era maravilhoso. Enfim, na delegacia o delegado conversou comigo, eu não aceitava de jeito nenhum que eu estava sofrendo violência, e ele me falou, né, o que era violência, me falou dos tipos de violência, e que eu não era culpada, e eu olhava para ele e eu falava, só que você não entende. Aí ele, o que eu não entendo? Eu falei, eu sou culpada. Aí ele, você não é culpada. Eu falei, eu sou, cara, você tem que entender, porque quantas vezes... Aí eu começava a trazer à memória coisas que eu deixei de fazer enquanto casada, no meu momento de raiva ou de briga, que na minha concepção eu deveria ter abaixado a cabeça. Ele colocou tanto isso na sua cabeça, sim, que te doutrinou a falar nessas coisas. Sim. Né? Eu senti a culpa. Chegou a pessoa para te socorrer, mesmo sim, assim você ainda, não, sim, sou eu. Eu fiz 2 registros de ocorrência e não assinei. Eu fui embora. Porque eu pensava assim, ele falava para mim assim, você não é ninguém. Eu tenho uma vida toda pela frente, você vai destruir a minha vida, eu vou ser expulso da polícia. Você vai destruir a minha vida. A sua vida já tá destruída, sempre foi assim. Não vai ser diferente agora, a minha não. Aí você tá com a tua vida destruída, quer destruir a minha. É diferença de pessoas. Eu tenho disposição e sou alguém na vida. Você não tem nada, cara. Por que tu vai fazer isso comigo? E todas as vezes que eu chegava na delegacia, isso batia na minha cabeça. Você vai destruir a vida dele. Você não precisa disso. Você vai destruir a vida dele. Você não precisa disso. O que passa na mente de muitas mulheres quando chegam à delegacia ou quando pensam, talvez, né? São impulsionadas a irem do tipo, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai destruir tanto a vida do outro quanto a tua própria vida. Exatamente. Teve uma agressão que eu cortei o cotovelo, que no hospital o médico queria ligar 190, ele ia ser preso em flagrante. Pensa no arrependimento hoje, da minha vida. Se fosse hoje, eu ia achar ela 190, eu já ia chamando a polícia do caminho. Mas naquela situação eu estava com vergonha, porque eu fiquei imaginando, eu aqui com o braço cortado, esse médico já percebeu, porque ele está todo ensanguentado. Ele já percebeu, e o médico viu, o médico botou ele para fora, e o médico queria chamar a viatura, e eu comecei a pensar, imagina a viatura chegando aqui para levar ele, que vergonha. Eu não vou passar essa vergonha, não. Todo mundo vendo, conhecendo a gente, não passo, não. E você se sentiu envergonhada? Sim, levei ponto, fui para casa com o braço inchado, cortado, aberto. Isso eu consegui as gravações das câmeras, né? Ele queria meu telefone dentro de casa, acabou abrindo meu cotovelo na porta da cozinha. E ele parado me olhando, né? Ele ele enrolou meu cabelo assim, porque eu não dei meu telefone pra ele, eu falei que eu não sabia onde estava, porque na verdade eu tinha colocado meu celular pra gravar, porque eu queria gravar as coisas que ele falava, porque ninguém acreditava em mim, então eu queria gravar. Ele se ligou, que ele saiu, não viu meu celular. Aí ele foi, agarrou no meu cabelo, ele puxava a minha cabeça por entre as minhas pernas assim. Aí eu abri as pernas pra não cair e comecei a fazer assim, pra tentar acertar ele.
Aí ele foi e me jogou pra parede. Eu caí em cima dos 2 botijão de gás. Eu tenho pavor de botijão. Tu sabe disso? Eu tenho pavor de botijão de gás. Pavor. Botijão de gás na minha casa fica lá do lado de fora e quando manda trocar, o cara troca, eu saio até de perto. E eu tinha caído em cima da borracha. Aí o que eu fiz? Eu fui e me sustentei na parede pra não cair em cima da borracha na minha cabeça, aquilo ali ia estourar em mim. Aí a porta estava com defeito, eu fui tentar, né, sustentar o meu corpo, abrir o meu cotovelo. Mas nisso ele já tinha me arrastado pelo quintal, ele já tinha puxado a minha roupa. Pra justiça, ele falou que quando ele chegou em casa, ele me viu arrumada, porque eu ia sair para encontrar um homem. A loucura. Só que o que aconteceu? Quando ele acordou, que ele foi tomar banho para ir trabalhar, eu tava de pijama. Botei o celular para gravar atrás de um quadro que tinha no quarto, porque ele ia sair do banheiro e entrar pro quarto. E ele já tava meio... Meus filhos arrumados para poder ir pra escola. E lá em casa tinha câmera. Aí, quando ele desceu, os meninos, né, não, pai, vai descer junto. Ele, não, pode ir, pai, não vai fazer nada com a sua mãe, não. Quando desceu todo mundo junto, meus filhos entraram no ônibus da escola, ele pegou o carro e foi pra esquina. Só que eu vi o carro voltando, na câmera. Falei, ferrou. Quando o carro tava voltando, eu subi as escadas correndo, falei, vou trocar de roupa. Por quê? Ninguém foge de pijama, eu não ia fugir de pijama. Aí eu fui, botei uma calça, uma blusa, só que ele foi muito rápido. Eu botei uma calça, uma blusa, eu virei, ele tava na porta. Já me empurrou pra dentro. Aí começou aquela discussão, cadê seu telefone, cadê seu telefone, cadê? Eu falei, não sei, desci a escada. Ele desceu atrás de mim pra eu não poder correr pra rua. Foi quando começou a briga ali, as agressões, pra eu não poder fugir. Quando ele viu que ele abriu meu braço, que meu braço estava aberto, quando ele me jogou que abriu meu braço, o cotovelo, ele parou. Aí ele ficou me olhando, eu não senti na hora, eu senti só que o braço estava cortado porque minha roupa começou a ficar molhada do sangue. Aí eu olhei a roupa, o corpo molhado, olhei, era sangue. Eu falei, opa. Aí eu vi que o sangue quente, né, eu olhei, peguei um pano de chão que estava assim, botei, eu falei, pelo amor de Deus, você abriu meu braço. Eu não fiz nada. Eu falei, me leva para o hospital. Ele, eu não, eu quero seu telefone. Eu falei, me leva para o hospital que eu tiro meu telefone. Aí ele, aonde está seu telefone? Eu falei, tá escondido. Por quê? Eu falei, porque sim, eu não quero que você mexa. Se eu falasse que eu tava gravando, eu ia dar um tiro dentro da testa. Aí, ele olhando, eu corri pro portão. Ele correu, eu tenho gravação da câmera, ele saindo no portão, eu correndo pra rua, descalça, de calça jeans. Ele me jogou no muro, me empurrou no muro da vizinha, falando comigo. E ali ele falou comigo, eu vou te ajudar, mas você me dá o telefone. Aí, me dá o telefone. Eu falei, onde estava o telefone? Eu falei, só me leva pro hospital, que eu tô começando a ficar zonza, eu tô com muita dor. E foi quando ele me levou pro hospital, que o médico confiou e tal. Eu lembro que na volta pra casa, ele parou no meio do mato, porque a gente foi pra Paracambi, e na estrada ali, deserto, né, tem aquele mato, ele parou e olhou pra mim e falou assim... Essa coisa de... A Bíblia fala que o homem, ele pode vingar, né? Tem a vingança de sangue e tudo mais. Quando ele tem a honra dele traída, isso é coisa de homem. Aguenta mais um pouco, já tá passando a minha raiva. Até os nossos filhos completarem 18 anos. Ele tá preocupado em pagar pensão pra mim e me dar dinheiro. Porque eu não tinha acesso ao dinheiro. Ele me cobrava 5 centavos. Se ele me desse R$5 para eu comprar algo de R$4,90, e ele desconfiasse que era R$4,90, ele ia na loja ver se eu tinha dado o troco certo. 20 centavos, sempre foi assim. Então, como é que ele ia dar dinheiro na minha mão? Porque o dinheiro dá a ideia da autonomia, né? Então, como é que ele vai autoridade, autonomia, exatamente. Né? Eu mando, eu tenho dinheiro, eu mando. Ele sempre falou isso. Quem tem o dinheiro? Então, assim, quando eu dei parte, né, e foi quando o oficial de justiça, eu tive a medida protetiva, o oficial de justiça foi tirar ele de casa. Os meus filhos foram fundamentais, porque meu filho falou pra mim, se a senhora não fizer nada, eu vou embora de casa aí, eu não vou ficar aqui vendo essa palhaçada, essa maluquice sua de aguentar isso do meu pai. Acabou que até uma das irmãs dele conversou comigo, eu costumo falar que é a pessoa mais sensata naquela família, nasceu errada, mas enfim. Ela conversou comigo, ela, não vou te ajudar, porque é meu irmão. Mas se você não fizer alguma coisa, vai acontecer uma tragédia. Eu já tô de saco cheio de ouvir você pedir socorro. E eu lembro que eu dei parte oficial de... Aí saiu a medida protetiva com afastamento do lar. E o oficial de justiça foi em casa tirar ele. Quando ele descobriu que a medida protetiva saiu, que o oficial de justiça ligou pra ele, ele tava no Rio. Ele ligava desesperadamente pedindo, pelo amor de Deus, pra eu não fazer isso. Aí ele chegou, né, o oficial de justiça esperou ele chegou,
O oficial de justiça deixou ele entrar e falou pra ele, você pega só documento, algumas roupas que você vai sair, eu vou te conduzir. Tá bom. Pé da escada, ele olha pra mim e fala assim, olha o que você fez. Ainda dá tempo, vai na delegacia e tira essa queixa, porque você vai estragar minha vida. Eu fiz tudo por você, tudo. Falei, você não fez tudo por mim. Inclusive, você tá pedindo pra eu retirar porque você disse que eu não sou ninguém. Ele, exatamente. Você não é ninguém. Aí eu falei, pois é. Por eu não ser ninguém, é que eu não vou voltar atrás. E vai permanecer. Até porque agora você tá me chamando de ninguém. Mas há uns dias atrás, você tava falando que eu era a mulher da sua vida e que você me amava. Ele virou pra mim e falou, mas homem quando quer comer piranha, puta, ele fala qualquer coisa. Inclusive que ama. Falei, tá certo. Isso porque eu sou a mãe dos seus filhos. Nunca mais você vai me tocar. Foi de onde saiu o nome do projeto. E eu tenho uma tatuagem no braço, né? Fiz a tatuagem no braço, nunca mais. E ele falou pra mim, nunca mais, você não sabe nem o peso das palavras. Falei, nunca mais você vai me tocar. Você não vai me tocar pra nada. Nunca mais na sua vida. E ele falou assim, nunca mais, você não sabe o que significa. Vamos ver o amanhã. Você não vive sem mim. Falei, então vamos ver mesmo. Aí, 3 meses depois, saiu uma audiência. Um dia antes eu fui lá e tatuei no braço, nunca mais. Porque eu resisti. Foi quando eu tentei o suicídio. Logo assim que ele saiu de casa, eu não consegui ficar dentro da casa. Meu pai foi me tirar de lá. Eu jogado no chão, querendo morrer. Fui pra casa dos meus pais. Falei, vou me matar. Eu tinha levado um veneno pra quintal. Aí falei, vou botar no meu prato. Aí fiquei pensando nos meus filhos, me achando morta. Falei, mato eu e os meus filhos. Aí fiquei pensando nos meus pais, achando os únicos netos e a única filha morta. Eu falei, minha mãe tinha feito uma feijoada. Vamos matar todo mundo. Acabou essa palhaçada. Aí um vidrão assim, desses veneno pra limpar que tal, negócio de carrapato de cachorro. Falei, vou tacar tudo dentro da panela. Quem morrer primeiro morreu, ninguém vai achar ninguém. Não tem como, vai morrer todo mundo. Aí meu celular tocou. Aí era uma policial da delegacia. Ela falou, tá tudo bem? Aí eu comecei a chorar. Ele falou assim, Gabriel, pelo amor de Deus, usa ali, Gabriel. Sério, aí eu falei, não tá tudo bem, não. Aí ela, o que você tá fazendo? Eu falei, besteira. Fazendo não, mas tô pensando. Aí ela, você me dá 5 minutos? Não faz nada. Agora, eu falei, dou. Aí ela ligou pro Cian, em Queimados. Eu costumo falar que a Alexiana, a Rose, elas são pessoas que salvaram a minha vida. Foram instrumentos de Deus. Né? Ali, o pessoal da delegacia, todo mundo, que foi quem me impediu a fazer isso, porque eu não aguentava, a dor da separação é muito grande. E a dependência de você achar que a tua vida depende do outro para você viver, eu não via saída para minha vida. Eu estava desempregada, eu não tinha emprego. Eu toda quebrada, toda machucada, com 2 filhos, passando necessidade. Foram 18 anos, então você já não vê mais nada além daquilo. Não. Foram 18 anos de costume, de vivência, de violência, né? Então era tudo que eu tinha. Você acredita que ele violentou sexualmente uma amiga minha? Minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Ninguém nunca soube disso. Uma das coisas que eu também me arrependo de não ter contado na audiência e não ter levado ela pra testemunhar. E quem me contou foi ele. Ele teve a cara de pau de ir no banheiro chorando muito. Eu ouvi o choro, bati na porta, falei, o que que tava acontecendo? Ele falou, eu preciso da sua ajuda. Falei, pra quê? Aí ele foi me contou, aconteceu isso. Ele pegou meu celular, se passou por mim, mandou mensagem pra ela tava saindo de serviço, ele falou que foi no mercado e que me deixou no caixa, próximo ao trabalho dela, eu tava no caixa, ele foi abastecer, aproveitou, pegou ela e ia passar no mercado pra me pegar, que eu tava só pagando as compras. Eu tava em casa. Ela entrou no carro e ele seguiu o Dutra. Aí ela, cadê a Rosana? Cadê a Rosana? Ele entrou no motel. Ele só não consumou o ato, mas botou a arma em cima da bancada. Ela falou, você vai me matar. Mas eu vou gritar. E ela começou a fazer um escândalo. Aí ele mandou ela calar a boca, ela começou a gritar, ele ficou com medo. Aí dentro do quarto, né, ele falou que ela... Né, ele ainda acho que beijou ela, tentou alguma coisa e ela começou a fazer muito escândalo. Ele chamou ela de escandalosa e falou, aí ela falou, me leva embora. Ele levou ela, largou ela lá na Dutra pra ela vir embora a pé, sozinha, sei lá. E ela sumiu, ela entrou em depressão porque ela tinha medo de me contar e quem me contou foi ele. E ele teve a cara de pau de me contar e me pedir ajuda pra eu ir conversar com ela, pra ela não denunciar ele.
Pra vocês terem noção. Mano. Nesse período aí. E ela ficou muito ruim, ela casada, ela ficou muito ruim. E aí, depois desse tempo aí todo, né? Eu fiz a tatuagem, não tivemos mais contato. Graças a Deus, eu fui pro CIAM, fiz tratamento psicológico, né? 7 meses depois entrei num novo relacionamento que fica pra uma outra... Vamos ficar pro próximo vídeo, né? A gente vai falar do segundo, que até você participou bastante. Que entra o ciclo da violência, né? Exatamente. Acho que mais efetivo. Esse eu pude vivenciar mais, né? Pra quem sabe, eu e a Rosana, a gente somos amigos. Bate aí. Né? E infelizmente, ou felizmente também, não sei, né? Eu pude te ajudar em certas coisas. É verdade. Né? Sabe que tu foi meu amante, né? Por favor, corta, editor. Nem eu sabia. Na cabeça do cara, foi o pastor, foi todo mundo. Torcida do Flamengo. Foi. Né? Mas acho que felizmente eu pude estar ali junto pra te dar um apoio, né? Porque do primeiro relacionamento a gente não tinha ciclo de amizade. Você, pelo que você falou, você não tinha nenhum ciclo, nenhuma rede de apoio de nada. A gente até já se conhecia, questão de festas, né? Que a gente trabalhava junto com eventos. Equipe, com eventos. Mas não tinha essa intimidade. Você agora era minha coordenadora, só. Eu era tua coordenadora. Agora conta. Você lá no dia do evento, que você me conheceu, depois você começou a me conhecer, a gente começou a ter mais intimidade. Você imaginava tudo que acontecia? Claro que não. Quem vê cara não vê coração, pra né? Quem via a Rosana... Para quem vê Rosana cara não vê violência. Profissional, né, na equipe, a Rosana era aliadora, irmão. Falou, tem que fazer tudo certo, porque senão a Rosana... Mas esse tudo certo já vinha lá do primeiro relacionamento, né? Tem que fazer tudo certo, tem que ser Não, mas isso certo. Foi no primeiro... Eu conheci o Lucas, ainda eu tava casada no primeiro relacionamento. No meu primeiro casamento. Eu conheci Olha a como pessoa... ela traz uma característica, né, de outra pessoa que tem... Que olhar pra mim. Caxias, ela eu ali com 2 jarras aqui assim, ó, servindo todo mundo. Ela sorri. Eu não tá sorrindo, sorri. Eu falei, gente, nunca mais vou trabalhar com essa mulher, mas pelo amor de Deus. Mas e depois? Depois do quê? Foi tanta coisa. Não, depois. Eu não era tão linha dura assim. Não, assim, você era linha dura questão profissional. Questão profissional. Quando a gente começou a pegar uma certa amizade, que a gente, tipo, vamos virar amigos agora fora do profissional. A Rosana era outra pessoa totalmente diferente. E ele nunca imaginou. Tenho certeza. Totalmente diferente. Ria, brincava, tudo. Só que quando a gente chega a pegar uma certa amizade, a gente consegue identificar o olhar da pessoa. A Rosana tava, tipo, sorrindo, brincando, mas, pô, tipo, você viu o olho dela sem brilho nenhum. Triste. Entendeu? Era uma pessoa infeliz. De você ali se mascarar, né? Naquele Exatamente. sorriso, naquela desconstrução. Eu era muito infeliz. Eu acho que pra você o melhor momento do dia era quando a gente tava fazendo festa, né? Cara, eu adorava as festas. Porque a gente ia brincando, zoando. Eu podia fazer festa em qualquer lugar, qualquer horário. A única coisa que eu não podia era levar o carro. E detalhe, se eu fosse fazer uma festa, a gente já fez festa no recreio, ficamos a pé, 4 horas da manhã, sem ter condução pra voltar pra casa e o carro na garagem. Eu já era habilitada, tinha aprendido a dirigir, habilitada. Ele não me deixava pegar o carro. Como você vai voltar pra casa, não me interessa. Porque, Rosana, o carro dá essa ideia dessa liberdade, dessa autonomia, de uma mulher independente. Não, e na cabeça, tipo assim, eu falando como homem, né? O carro tá ali. Eu já usei o carro pra caraca pra fazer meus esquemas. O carro já é avisado. Então, se alguém vir meu carro e chega, ela vai estar com o meu carro. Vai Agora é meu momento de fala. A coisa do homem, vai. É meu momento de fala. Vai, revela. Não. Tua esposa vai ver, hein? Não. Ih, tá ferrado. Mas, gente, é tática. Se ele usa de tática, isso é tática. Eu costumo eu falo uma coisa que é: o jogo sempre é o mesmo. Troca-se os jogadores, mas a jogada sempre é a mesma. Mas é verdade. Você pode ver que todo abusador, eles usam a mesma. Seu celular tá esse aqui. Todo mundo. A pessoa que tiver relacionamento contigo vai saber que o seu celular é esse. Se você tem uma capinha colorida, sabe que é a sua capinha. Se você trocar a sua capinha, ou, peguei seu celular emprestado, alguém vai olhar, tipo, o celular é da Roxane. A mesma coisa seria o carro. Tem um fundamento, mas vamos lá. Sabe o que eu lembrei agora? Peraí. Uma vez o carteiro, a gente tava saindo, o carteiro foi entregar uma multa. Ela me contou isso no dia também. Aí eu fui pegar a multa, né? Eu falei, que é isso? Aí eu fui pegar ele, vapo da minha mão. Aí eu só fui ver ele, não é pra você? Tá no seu nome? Falei, mas é do carro.
E ele, você vai pagar? Você tem dinheiro? Eu, não, então não bota a mão. Depois ela me contou, lembra o dia da multa? É porque ele foi multado e ficou com medo na foto aparecer comigo, porque naquele dia ele falou que tava não sei aonde, mas a gente dormiu no motel. Então, a questão é essa. Mas eu vejo diferente, eu vejo também pelo lado de que o carro e o dinheiro, ele dá uma autonomia, uma liberdade à mulher. Sim, daí. E ele quer privar isso, porque uma vez em que a Rosana tem um dinheiro, ela tá livre, ela pode se movimentar de alguma forma. Ou fazer coisa que ele tava fazendo igual. É verdade. E se ela tá com o carro, ela também tem uma certa alguém identificar liberdade e bater no carro, que eu lembro que o carro é o vidro escuro. Acreditando, né, que era ele. Era ele bater lá, oi, meu amor! Ou então ela mesma utilizar desse carro pra fazer a mesma coisa, entendeu? Ai, gente, são muitas teorias. Ah, meu amor, se juntar aqui, vai muita teoria. Até amanhã. Então, o vídeo já tá ficando bem longo. Já foi 1h30. Era pra ser 40 minutos. Né? Tem muita história Tem muita história pra contar. E a gente tá falando só do primeiro relacionamento ainda. Né? A Rosana teve 2 relacionamentos que teve essa questão da violência, que a gente, só nesse primeiro relacionamento, a gente estudou 5 tipos de violência. Sim. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o segundo relacionamento e aprofundar um pouco mais sobre o projeto Nunca Mais. A Rosana contou um pouco agora no final aqui da história, como surgiu o nome. Mas ela vai contar agora como que ela juntou forças disso tudo que aconteceu com ela e saiu esse projeto.